Ainda sobre a tensão com os Estados Unidos, Lula saiu em defesa do BRICS, grupo formado inicialmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E nessa entrevista exclusiva à Band News FM, o presidente disse que os americanos têm ciúmes da participação brasileira e voltou a defender a ideia de uma moeda comum. Em 2004, eu fiz um acordo com a Argentina para que a gente pudesse comercializar parte dos nossos produtos em reais em peso. Isso é plenamente possível, nós não podemos ficar dependendo do dólar, que é uma moeda de um único país, que foi assumida como moeda do mundo em 1971, foi, na verdade, era o ouro que era paridade, passou a ser o dólar. Olha que nós temos o direito de negociar. Por que eu não posso negociar com a China na moeda chinesa e brasileira? A gente não quer mexer com o dólar é uma moeda importante, os Estados Unidos, tem a máquina que roda essa moeda, mas nós podemos discutir, nos BRICS, a necessidade de uma moeda de comércio entre nós dos BRICS. Sobre a pressão feita por Eduardo Bolsonaro por sanções da Casa Branca, Lula chamou o filho de Jair Bolsonaro de traidor da pátria. Ontem, os Estados Unidos usaram um relatório sobre direitos humanos para defender o ex-presidente e criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Aqui no Brasil, os bolsonaristas elegem ele como o maior líder do mundo, o líder da extrema-direita. E ele, certamente, está lá com o filho do Bolsonaro e não sei quais outras pessoas, instigando eles contra o Brasil. Aliás, eu acho que esses meninos estão cometendo um crime de traição à pátria e que eles serão julgados aqui no Brasil. Porque uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte: gente, essas pessoas precisam acompanhar a imprensa, não ficar só no liga-liga do seu site, do seu e-mail. Os meninos a que o presidente se refere são ainda deputado, né, Eduardo Bolsonaro, e o seu Robin, Paulo Figueiredo, o neto do ditador João Figueiredo. Aliás, tem notícia nova a respeito dos dois, tá na coluna da Letícia Casado, do UOL. Eduardo Bolsonaro e Figueiredo devem se reunir hoje em Washington com integrantes do governo Trump para cavar novas sanções contra autoridades brasileiras. A conversa está marcada exatamente para a mesma data em que o governo americano teria uma reunião com o ministro da Fazenda brasileiro, Fernando Haddad, mas o secretário do Tesouro, Scott Bessent, desmarcou o compromisso que estava agendado para hoje à tarde. Então haveria um encontro do governo americano com o ministro da Fazenda brasileiro, mas haverá agora um com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Os dois prepararam relatórios para apresentar ao governo dos Estados Unidos, com o objetivo de atualizar as autoridades americanas sobre consequências e desdobramentos da situação política no Brasil após a imposição da Lei Magnitsky contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eles compilaram informações, estou lendo a coluna aqui, tá? Sobre a situação no Congresso e no STF, com a posição dos presidentes das casas e dos ministros da Corte. A dupla pressiona ainda para que a Câmara dê andamento ao projeto de anistia a Jair Bolsonaro e os demais envolvidos no 8 de janeiro e que o Senado abra um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. As duas medidas não dão sinais de avanço no Congresso, mas é para isso que Eduardo está lá. O documento inclui informações sobre as pesquisas de opinião no Brasil e um prognóstico do que deve acontecer no país nos próximos meses, além de medidas que os dois Nepo Babies da ditadura consideram adequados em relação ao país. Pronto, fim do aposto. Vamos seguir com mais alguns trechos dessa entrevista. Ao falar das chamadas terras raras e os chamados minerais críticos, Lula exaltou a soberania do Brasil. Voltou a falar também sobre a criação de um conselho para tratar do assunto. Eu estou criando um conselho para discutir a questão mineral do Brasil. E esse conselho vai ser subordinado à presidência da República, para que ninguém ponha a mão, tá? E se o Brasil tiver que fazer acordo com um país para explorar algum dos minérios que nós temos aqui, isso terá que ser, produzido aqui no Brasil. Nós não vamos mais fazer o que nós estamos fazendo com o minério de ferro, só mandar para fora, o minério bruto e comprar o material industrializado. Muita gente pergunta que... Segue aqui, temos mais... Teremos mais adiante, sim, teremos, sobre outros temas. Tá bom, muita gente pergunta o que significa esse termo Nepo Baby.
Carla, que a gente usa para se referir aqui ao Eduardo e ao Paulo Figueiredo. Aliás, eu vou além, né? Eu uso aquele do Bruno Torturra, que é o Nepo Baby de Rosemary. Chegou a ser palavra do ano, né? Isso. Foi. Faz uns 2023, 2 anos, eu acho, né? Por aí. O nepo é um sufixo que vem da mesma origem de nepotismo, de pessoas que têm vantagens, porque são... eu falei sufixo? Prefixo. Prefixo semelhante ao de nepotismo. Pessoas que têm vantagem apenas por ser filhos ou netos de quem são. E o baby é autoexplicativo. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo têm currículos para serem representantes do Brasil em negociações comerciais com os Estados Unidos? Vejamos. O currículo de Eduardo Bolsonaro inclui, vou dizer algumas coisas aqui, tá? Inclui ele ter sido funcionário fantasma no gabinete de Roberto Jefferson, porque ele batia ponto no gabinete do Jefferson em Brasília, na época do PTB, aliás, ainda é do PTB, né? E enquanto ele estudava no Rio de Janeiro. Olha que prodígio. Aí, depois, ele foi fritar hambúrguer lá no Maine, um estado americano, e este foi o currículo suficiente para que ele quase fosse indicado pelo pai, Jair Bolsonaro, para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Na época, Bolsonaro disse que era assim mesmo, que se ele tivesse um filé mignon, ele daria para os filhos dele. Qualquer um daria. Só que uma coisa é um filé mignon, outra coisa é um cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, correto? Eduardo Bolsonaro é aquele cara que, enquanto as pessoas incentivadas por ele e outras pessoas se acampavam, levavam chuva, ventania, faziam cocô e xixi em banheiros químicos lá em frente aos quartéis do Exército, estava assistindo a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Aí ele foi flagrado, ele é tão inteligente que ele foi flagrado pelas câmeras da FIFA, tirando foto com um mascotão, e inventou que estava lá para entregar relatórios em pendrives sobre o Brasil para autoridades estrangeiras. Então esse é o currículo do grande Eduardo Bolsonaro, que agora age como o castigador geral da nação, né? Ah, você não vai votar comigo, Alcolumbre? Então você vai levar uma Magnitsky na cabeça. Ô Gilmar, você vai entrar na minha onda? Não? Então espera que o seu tá guardado. E o Paulo Figueiredo, além de neto de João Figueiredo, o último ditador do regime militar brasileiro, ele é um cara que certa vez tentou trazer aqui na ocasião da Copa de 2014 para o Rio de Janeiro, a ser construído lá no aterro do Flamengo, um Hotel Trump, um Trump Hotel, né? Conseguiu investidores, aí o Trump desistiu, ele fugiu para os Estados Unidos e deixou aqui no Brasil uma dívida de algumas dezenas de milhões de reais. Ele é um foragido, ele não pode voltar para o Brasil. Além da campanha para que militares aderissem ao golpe de Estado. Na época, o Paulo Figueiredo foi quem popularizou o termo militar melancia, que são aqueles que são verdes por fora e vermelhos por dentro. Eles seriam vermelhos porque eles estariam se recusando a embarcar num golpe de Estado contra o Brasil. Além de tudo isso, ele já foi preso lá em Miami, nos Estados Unidos, por fraude. Então, é essa galera aí que outorga a si mesmo a autoridade de decidir o futuro do Brasil e das instituições brasileiras. Tá bem explicado por que são os Nepo Babies de Rosemary? Sim. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro.